Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam muito bem. Então hoje nós iniciamos o nosso projeto de ler livros aqui no canal de vez em quando. E para iniciarmos então esse projeto, eu não poderia ter escolhido um livro mais polêmico e que tem muito a ver com um dos assuntos que eu mais trabalho aqui nesse canal, que é o amor expansivo, ou a poliginia, mais especificamente aqui no caso desse livro. E que livro é esse? Eros Made Sacred. Tá? É um livro que eu já li há um bom tempo, não tem tradução em português, pelo menos até onde eu saiba, por isso que eu estou fazendo a tradução para os senhores aqui à medida que eu vou lendo. E o subtítulo desse livro, então, é esse aqui, olha. Eros Made Sacred, ou o caso ou a questão da poliginia na Bíblia. Não sei nem se vai estar focando aí, porque né, eu uso a máquina aqui no foco manual. Mas, enfim, então eu estou fazendo essa tradução à medida que eu vou ler esse livro com os senhores. Não é um livro muito extenso, deve ter aí algo um pouco mais de 70 páginas, então se você for um leitor aí com a velocidade de leitura média, você consegue ler em 2 dias, sem muitos problemas. Como eu falei, o problema é que está em inglês, então tem gente que não lê em inglês, né? Embora hoje em dia isso também já não seja um grande entrave aí com os tradutores que nós temos, enfim. Então, como é que vai funcionar aqui esse nosso projeto de ler livros? Principalmente esse livro aqui que eu faço questão de ler com muita calma, muita tranquilidade, sem me estabanar. Não vai ter corte, tá? Os vídeos não vai ter corte nenhum, vou só fazer aquele corte básico da entrada e da saída. E, claro, minha máquina aqui ela tem um limite de tempo, então provavelmente vai ter esse corte da transição a cada 20 minutos, né? Então não vou ter pressa, vou falar com calma, até porque eu faço questão que exista material com qualidade em português sobre esse assunto. Nós temos muito pouco material sobre esse assunto em português, então eu quero que realmente aqui fique um material com qualidade para que aquelas pessoas que aos poucos eu percebo que é um número muito pequeno, mas que tem despertado para a importância desse assunto, tenham aí um acesso então a materiais de qualidade em português. Então, bom, muita gente pensa, né? Duarte, mas esse seu trabalho é um trabalho, primeiro polêmico, né? Você já dispensa maiores comentários. Mas é um trabalho de formiguinha, é aquele trabalho lá do beija-flor que ficava tentando apagar o fogo com o bico dele, né? A fornalha lá pegando na floresta, né? O fogo e ele lá indo com o biquinho dele. Ou então um trabalho de Sísifo, de ficar empurrando a pedra morro acima, ela desce, você empurra de novo. Meus amigos, não é isso, tá? Aqui nesse canal, como eu tenho dito já há um bom tempo, o meu foco tem sido o remanescente e eu não tenho mais nenhuma dúvida de que esse assunto tem a ver com o remanescente. Tem questões escatológicas interessantes que eu pretendo abordar com os senhores mais pra frente, inclusive talvez já dentro da leitura desse livro. Então eu estou tranquilo, meu trabalho aqui é um trabalho como o de Noé. Eu não preciso usar outro exemplo, tá? Eu estou anunciando que virá um dilúvio, vai dizimar geral. Ouve quem quer, meu amigo. Quem não quiser ouvir, segue sua vida. Acha que isso aqui tudo é loucura, essas coisas que eu falo, é teoria da inspiração, como eu já tenho chamado há algum tempo. Segue tua vida, vai ser feliz. Agora, quem tem ouvidos vai ouvir. E aí é para essas pessoas então que eu estou me dirigindo agora aqui no canal. Porque agora a diferença é, na época de Noé ele construiu então a arca e convidava todos aqueles que quisessem a participar do projeto com ele para poder então salvar a si e as suas famílias. A diferença é que hoje eu não posso fazer isso. Hoje eu estou aqui dizendo, olha, vai ter um dilúvio. Não só eu, né? Outras pessoas aqui na plataforma também já estão falando sobre isso. O tal do inverno está chegando, né? Agora ficou uma expressão muito em voga dentro da masculinidade. Mas, meu amigo, um dilúvio, ele sempre acontece, ciclicamente falando, né? Ou se você já quiser levar para um lado mais metafórico, ele sempre acontece. A diferença é que agora cada um vai ter que construir o seu próprio barco, a sua própria arca. Infelizmente, na minha arca eu vou colocar a minha família e mesmo dentre aqueles da minha família, aqueles que quiserem entrar, né? Aqueles que realmente preferirem ignorar, como talvez muita gente da família do próprio Noé tenha ignorado, eu não posso fazer muita coisa, não é verdade? Afinal, meu papel é anunciar, agora o papel de convencer é do Espírito Santo, não é meu. Tudo bem? Então nós vamos iniciar aqui a leitura. Hoje nós vamos fazer a leitura da introdução e do primeiro capítulo, tá? Eu pretendo não fazer vídeos muito extensos também, embora não vá ter nenhuma preocupação com o tempo aqui. Minha preocupação primordial vai ser a qualidade
do nosso trabalho aqui. E aí eu também vou me permitir fazer muitas digressões aqui à medida que nós formos fazer essa leitura, até porque se fosse para fazer uma leitura pura e simples, era mais fácil eu compartilhar com vocês aí o PDF, embora eu também não possa fazer isso porque existem direitos autorais, né? Mas eu quero fazer uma leitura comentando, como eu falei, eu quero agregar conteúdo, porque é importante que exista material sobre esse assunto em português. Aliás, eu quero aqui já recomendar o canal do Fábio, As Portas da Cidade. Ele faz muito vídeo sobre esse conteúdo aqui, com qualidade também, então se você tiver interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E como nós vamos estar falando também de teologia, já que esse livro também fala sobre teologia, eu quero recomendar aqui o canal do meu pai também, tá? Livro Aberto. Já falei sobre ele aqui no canal. É um canal de um pastor por quem eu coloco a mão no fogo, né? Meu pai. Embora ele não concorde muito com a minha teologia também, mas é um pastor que eu respeito muito, afinal de contas é o meu pai, então eu vou deixar o link pro canal dele também aqui na descrição, para quem quiser conhecer, tá? O canal do meu pai, Livro Aberto. Então nós vamos fazer agora essa leitura aqui, como eu falei, me permitindo digressões, porque eu quero enriquecer esse debate. Então o título do livro, né? Eros Made Sacred, e aí eu traduzi como Eros Sacralizado, ou a questão da poligamia na Bíblia. E eu acho interessante, eu não falei do autor, né? O autor é James Wesley Stevers. E a editora, olha só que título interessante, né, da editora. Que nome interessante da editora, né? Patriarch Publish House. Ou seja, Casa Publicadora Patriarcal, ou do Patriarcado, ou Casa Publicadora Patriarcado. E tem livros lá interessantes, tá? Todos eles vão mais ou menos nessa linha. O cara é um cristão realmente fundamentalista, né, biblicamente falando. Então vai ser interessante. Eu vou estar falando aqui de teologia e masculinidade, que são dois assuntos que me interessam bastante. Esses vídeos aqui, eles não vão ser feitos na sequência, tá? Até para não ficar uma coisa muito maçante, eu vou fazer um vídeo, aí faço os vídeos tradicionais aqui do canal sobre diversos assuntos. Então provavelmente a cada 2 vídeos talvez eu aborde um capítulo específico do livro aqui. Provavelmente a gente vai levar aí uns 7 ou 8 vídeos para fazer a leitura completa do livro, mas como eu falei, eu não estou muito preocupado com questão de tempo. O importante aqui é que realmente exista esse conteúdo em português com qualidade. Tá bom? Então vamos iniciar aqui pela introdução. Eu vou lendo e fazendo alguns comentários. Depois nós vamos ler o capítulo 1 já desse livro. Bom, começa então o autor, né, o senhor James Stevers. Antes de iniciarmos, deixe-me oferecer-lhes um breve histórico sobre como foi meu desenvolvimento nesse assunto, poligamia. Logo cedo, em minha caminhada cristã, só um detalhe, tá? Eu tô colocando o texto para vocês na tela, provavelmente vai ser a única edição que eu vou fazer. O que estiver de vermelho são explicações que eu estou fazendo do texto para deixar mais claro para vocês, tá? Então vamos lá. Logo cedo em minha caminhada cristã, quando ainda criança, eu me tornei um grande entusiasta do estudo das Sagradas Escrituras. Como a maioria dos leitores dos escritos sagrados, eu suponho, ficava imaginando como era aquilo de que alguns homens na Bíblia tiveram mais de uma esposa. Quem nunca, né? Questionando minha mãe, ela saciava minha curiosidade com argumentos dispensacionalistas. Os homens do Velho Testamento tinham um entendimento carnal acerca das coisas divinas. Então Deus fazia vista grossa a respeito do modo de vida carnal deles, mas agora Deus espera mais de nós. Quem nunca teve essa explicação dispensacionalista, levanta a mão. Quem teve agora? Eu tive essa explicação. Foi exatamente a explicação que os meus pais me deram, quando desde pequeno lá eu já começava a questionar, né? Mas vem cá, a Bíblia é um livro sagrado, que conta a história de homens sagrados. Homens que foram então realmente utilizados ali como instrumentos nas mãos de Deus. Então como é que esses caras podiam ali, alguns deles, ter mais de uma esposa e esse livro ser sagrado? Então era meio confuso. Mas os meus pais também são dispensacionalistas até hoje. Embora meu pai tenha um pouco de resistência a essa doutrina, ele continua sendo dispensacionalista. Então é uma explicação que para mim não faz o menor sentido, né? O dispensacionalismo é uma doutrina, enfim, muito sem sentido, dentro da minha opinião. Mas, de qualquer forma, né, como é uma doutrina que predomina dentro da igreja evangélica brasileira, por conta de questões, então, históricas, já que o grosso do protestantismo brasileiro, né, ou dos evangélicos brasileiros descendem ali da Assembleia de Deus e da Congregação Cristã do Brasil, que são igrejas dispensacionalistas, faz sentido se adotar esse tipo de perspectiva. Então justifica-se isso com argumentos dispensacionalistas. Porque naquela época aquele pessoal não era esclarecido. Abraão, Jacó,
Isaac não, que Isaac foi monogâmico, né? Mas Davi, Salomão, ou seja, pessoas que tiveram um contato direto com Deus, muito mais do que a maioria de nós tem hoje, mas não eram pessoas esclarecidas, né? Então fica esse argumento dispensacionalista, mas foi o argumento que eu recebi do meu pai e da minha mãe. Meu próximo contato com esse assunto aconteceu quando eu estava lendo um livro de minha avó, escrito por um estimado autor sobre o mundo missionário, Roland Allen. Em seu livro, The Spontaneous Expansions of the Church, na página 67, ele argumenta acerca da tolerância que deveria ser dirigida aos pagãos polígamos recém-convertidos. Eu não estou fazendo a tradução dos livros aqui, dos títulos, porque eu não sei se existe em português, mas esse livro aqui seria mais ou menos, né, a expansão espontânea da igreja. E olha o que o autor desse livro, citado pelo autor aqui desse que a gente está lendo, coloca. Os polígamos poderiam vir para o lado certo ao invés de permanecer no errado, se suas esposas não tivessem sido alvos dos ataques missionários, se eles tivessem sido aceitos como cristãos após terem aprendido a crer em Cristo. O ideal da monogamia deveria ter sido apresentado a eles não como um inimigo a ser odiado, temido e resistido, mas como uma imposição monstruosa e tirana, mas como um ideal ao qual eles deveriam visar. Mas nós, né, recusamos esse crescimento paulatino, preferindo obter logo uma solução imediata. E aqui o autor está se referindo ao costume anglicano, né, cita ele aqui, de desfazer os lares polígamos. Isso já é uma questão muito discutida no campo da missiologia cristã em geral. Será que você realmente tem que chegar lá, né, ao anunciar o evangelho, destruindo os costumes dos povos, né? Ou será que existem costumes que poderiam vigorar? E aqui ele está falando exatamente dessa questão da poligamia, né? Mas os missionários ingleses preferiam dizer, não, esse negócio de poligamia é do diabo, acabou, agora todo mundo é monogâmico, dispensa aí suas outras esposas, uns negócios meio sem sentido, né? Minha primeira surpresa ao ler essas palavras foi o fato de existirem mulheres ao redor do mundo para quem a poligamia era algo a ser odiado e temido, como pude confirmar posteriormente em outras fontes. Essa surpresa ocorreu anos antes de que eu pudesse ser capaz de dar uma resposta a essa constatação enigmática. Porém, minha maior surpresa com o argumento de Allen foi que, embora ele estivesse claramente do lado da monogamia, ele retirou a questão da poligamia da esfera da moral e a introduziu na esfera dos costumes. Quer dizer, a poligamia é apenas um mau costume que irá sendo remediado à medida em que a santidade crescesse, né? A posição de Allen é a posição de muitos teólogos protestantes. Meu primeiro estudo sério dessa questão se deu com um livro, Institutes of Biblical Law, ou seria mais ou menos aqui algo como institutos, né, a respeito da lei bíblica, da Bíblia, né, e de R.J. Rusheldon, um teólogo reformado. Ele defendia vigorosamente a monogamia contra a poligamia, mas centrava o debate nas esferas dos costumes e não da moral. É assim, e aquele citando o autor, né? É assim que a lei mosaica tolerou a poligamia à medida em que estabelecia a monogamia como padrão. Isso aconteceu porque a família polígama ainda era uma família, e em uma forma inferior, mas tolerável. A lei bíblica, então, protegia a família e não tolerava o adultério. Novamente, não tolerava o adultério, pois ele ameaçava e destrói a família. Na sequência dessa declaração, Rusheldon inicia uma longa crítica à poligamia usando argumentos sociológicos, mas aqui, novamente, vemos tratar-se de uma questão de costumes e não de moral. E isso é um ponto fundamental, que eu sempre achei que é muito mal discutido, essa questão, quando você vai discutir nas igrejas, enfim, com os cristãos em geral, com aquilo que eu já abordei aqui nesse canal. As pessoas insistem em colocar essa questão da poligamia e da monogamia num âmbito moral, de certo ou errado. Quando, na verdade, cara, desculpa, qualquer pessoa honesta que lê a Bíblia com um mínimo de integridade intelectual vai perceber que, na verdade, nós estamos diante de uma questão aqui de costumes. É no máximo isso. É uma questão de usos e costumes. Não tem discussão. Mas porque a poligamia é errado, é pecado. Desculpa, isso é hipocrisia, isso é não saber ler a Bíblia, porque a questão, no mínimo, tem que ser encarada dentro dessa perspectiva aqui. Ou, aliás, no máximo, né?
É uma questão de costume, cara. E isso aqui é uma desonestidade muito grande que eu percebo na maioria das pessoas que leem a Bíblia. Elas querem ler a Bíblia dentro de uma ótica monogâmica ocidental e aí pegam e criminalizam as pessoas, então, sejam, né, os personagens, as personagens que praticaram a monogamia, seja o próprio costume como ele aparece na Bíblia, por conta de uma ignorância total, porque querem fazer uma leitura ocidentalizada de uma coisa que é uma questão puramente cultural. Então agora não, mas é pecado e vai pro inferno, né? Então para mim é uma ignorância sem tamanho. A questão realmente ela pode ser colocada dentro da esfera dos costumes. E aí eu até acho interessante nós fazermos uma discussão a partir disso. Será que em termos de costumes, será que em termos sociológicos é algo viável ou não? Essa discussão para mim é bastante honesta e é bastante interessante. Agora, do ponto de vista, cara, teológico, querer colocar a questão do ponto de vista da martiologia ou de uma axiologia mais ligada a pecado ou não, desculpa, aí é uma ignorância completa e não merece nem muito crédito esse tipo de discussão, né? Há outros teólogos protestantes, no caso aqui há de haver, né? Existem outros teólogos protestantes que poderiam ser citados, mas a abordagem é mais ou menos a mesma, ou seja, a poligamia é algo que deve ser tolerado em culturas primitivas. Não se pode esperar que os novos convertidos pagãos, no estalar de dedos, recebam a mesma iluminação que os cristãos ocidentais. Desfazer famílias polígamas seria algo cruel. A poligamia é inferior à monogamia, mas é superior ao adultério e outros pecados sexuais. Porém, meu preconceito contra a poligamia só foi desarmado quando li a poligamia como remédio contra a fornicação. Como disse, ser ela preferível ao divórcio. Lutero não estava sozinho nessas posições, sendo apoiado por Melanchthon e pelo clero luterano em geral, incluindo seu adversário, o cardeal Caetano. Inclusive o Melanchthon foi o herdeiro depois, né, do Lutero no prosseguimento da reforma. Nas palavras do historiador da igreja Roland Bainton, a própria solução dada por Lutero certa vez foi a bigamia. Ele sugeriu isso no caso de Henrique VIII, pautando-se no fato de que ela foi praticada pelos patriarcas no Antigo Testamento, mediante a aprovação divina, e nunca foi expressamente repudiada no Novo Testamento. Temos isso vindo do homem responsável pela reforma protestante. E isso aqui realmente é um aspecto da teologia luterana muito pouco conhecido pela maioria dos protestantes e evangélicos brasileiros. Lutero, de fato, em mais de uma ocasião defendeu isso aqui, inclusive ele aprovou certa vez o casamento de um nobre alemão que já era casado, porque ele não via naquilo ali algo diretamente ligado a uma questão, como eu falei, de pecado e tal. Ele via como uma questão de costumes, né? Como uma questão ali muito mais ligada à esfera sociológica do que à esfera teológica em si. Então esse é um aspecto que muitos evangélicos e cristãos ignoram e que para mim é absolutamente razoável. Não era o ideal também dentro da leitura luterana, mas sem dúvida alguma era algo extremamente tolerável dentro de uma perspectiva, cristã, né? Não era algo absurdo como hoje as pessoas tendem a ver, meu Deus, algo absurdo, algo absolutamente abjeto, né? Mas enfim, eu vou dar uma pausazinha aqui agora para, como eu falei, fazer aquele corte, porque a minha máquina está chegando no limite de filmagem dela aqui. Bom, senhores, então dando sequência aqui, hoje eu tô achando que eu vou ler só a introdução com os senhores, para não ficar um vídeo também muito extenso, tá? Porque eu também não quero que fique uma coisa muito maçante. E como o livro não é muito longo, eu acho que a gente pode combinar aí de ler um capítulo por vídeo, porque a introdução tem um pouco mais de detalhes, por isso que eu vou me demorar um pouquinho mais nela. Mas talvez tenha um capítulo ou outro também que seja um pouco maior, talvez a gente tenha que dividir. Enfim, como eu falei, de 8 a 10 vídeos talvez a gente demore na leitura desse livro aqui, mas vai ser um assunto muito enriquecedor. Eu acho importante existir, como eu falei no início do vídeo, esse conteúdo aqui em português. Agora, né, nós vamos intercalando, nós não vamos fazer uma leitura na sequência aqui, senão ficaria uma coisa realmente muito pesada, muito densa. Então vamos lá. Seguindo essa descoberta, iniciei um extenso estudo das Escrituras para repensar todas as referências pertencentes a esse assunto, né? Como seria bom se muitos cristãos realmente fizessem esse mesmo procedimento aqui, que o senhor James Wesley Stevens fez. Quando concluí esse estudo, fui forçado a admitir que a poligamia não apenas não era algo mal,
como também não era inferior à monogamia. Assim como o celibato, cada um tem sua vocação e dom. Há um chamado cristão para a poligamia amparado no ministério dos patriarcas, discutido à frente. Enquanto muitos homens preferem a monogamia e outros serão celibatários, outros, todavia, são chamados à poligamia. E esse é um outro ponto fundamental que eu falo aqui no canal e geralmente o pessoal não entende. Cara, quando eu falo aqui sobre a questão do amor expansivo, que pra mim é diferente da poligamia, como eu acho que ainda vai dar pra abordar nesse vídeo aqui com vocês, eu não estou falando de algo que tem que ser generalizado. Até porque se a gente for tirar pela regra geral aqui, dentro da androsfera atualmente na plataforma, a maioria dos homens diz que prefere ficar solteiro, tem preferido seguir o celibato. Lembrando sempre o seguinte, se você é um cara, né, que diz aí ser desperto, que tomou a Red Pill e tal, mas, meu amigo, depende de mulher, ainda que seja do ponto de vista sexual, desculpa, nós sabemos o que você é, né? Como diriam lá os nossos amigos alemães, du bist ein Sklavoseta. É isso, você é um escravoceta. Se você continua dependendo de mulheres por questões sexuais, você continua sendo um escravoceta. Mas enfim, então a maioria dos homens diz que está querendo seguir o celibato. E, enfim, então não é uma coisa que é para todo mundo. Eu falo aqui para um grupo muito seleto, que eu já tenho dito aqui que, na minha opinião, tem a ver com o remanescente, né, questões escatológicas. Então eu não estou falando de uma coisa generalizada, até porque, meu amigo, do ponto de vista do geral, tá todo mundo perdido. Tá todo mundo realmente... Basta, de novo, vá e veja, sempre que existe uma tragédia anunciada em direção a um determinado povo, a humanidade em geral, que seja um grupo, vê se é a maioria que se salva. Nunca é a maioria. Lá na alegoria da caverna do Platão, por exemplo, é só um que sai de dentro da caverna, e quando ele volta para alertar os outros, o que acontece? O cara é, enfim, quase morto, né? Então isso é um ponto, cara. Existe uma vocação. Nem todos os homens são monogâmicos. Agora, a questão é que aqui no Ocidente, todos nós somos obrigados a ser monogâmicos. Então isso é uma questão muito problemática, como eu disse, né? Mas existe uma vocação, cada um segue a sua vocação, o seu dom. O seu dom é ser celibatário, seja celibatário. O seu dom é ser monogâmico, seja monogâmico. Agora, meu amigo, você não é monogâmico nem celibatário, você vê ali na poligamia, ou na poliginia mais especificamente, algo viável para sua vida, vai em frente, meu amigo. Agora, o que não dá é para viver na putaria e aí dizer que não, a monogamia que é o certo, né? Como tem muita gente que faz. E aí é uma hipocrisia do caramba, né? Mas, enfim, por providência, enquanto eu lutava contra o ostracismo ao qual essas conclusões me levariam, eu achei um livro em um sebo que me proporcionou uma dimensão completamente nova sobre esse assunto. The History and Philosophy of Marriage, or Polygamy and Monogamy Compared. Compared, né? Seria mais o correto aqui, meu inglês não é lá essas coisas, a pronúncia, né? James Campbell. O autor apresenta-se a si mesmo como um cristão evangélico, teonomista, né? E eu coloquei para vocês, né, um tipo de teocracia cristã, e que cria na inspiração verbal das escrituras. Suas teses podem ser sintetizadas da seguinte maneira. Esse livro, inclusive, tem lá na Casa Publicadora do Patriarcado. É um livro do século XIX ainda. E aí ele faz aqui um resumo, né, dos pontos do livro. Suas teses podem ser sintetizadas da seguinte maneira. A paixão sexual é um presente de Deus para induzir a procriação e criar um vínculo de afinidade matrimonial. Em si mesma, não é boa e nem ruim. A paixão sexual surge de nossa natureza física e não da moral. A paixão sexual é uma necessidade física que, se for negligenciada, produz o adoecimento da mente e do corpo. A paixão sexual, quando satisfeita, leva à santidade e a bem-estar. A paixão sexual pode ser objeto de abuso e conduzida a excessos, como qualquer outra coisa boa que Deus fez. A ideia de abuso sexual não deve ser definida pela razão humana ou pela tradição, mas sim pela palavra de Deus. As necessidades sexuais das pessoas variam de acordo com cada um, assim como ocorre com outras necessidades físicas. A palavra de Deus tem providências para tais necessidades. A promiscuidade e a impureza não são bons remédios para a paixão sexual. O casamento é o remédio de Deus para a paixão sexual. A poligamia é o remédio divino para uma paixão sexual excessiva. O restante do livro é utilizado para comparar culturas nas quais a poligamia tem sido permitida como uma forma de casamento válida com culturas onde só a monogamia é aceita.
ele define a monogamia impositiva como um costume pagão herdado da Igreja Católica Romana. Isso eu já falei aqui no canal, tem um vídeo aqui no canal no qual eu falo sobre isso. Concordo plenamente com o autor nesse ponto. Há pontos de divergência que está entre mim e esse autor, e isso vai ficar claro ao longo da nossa leitura aqui. Mas enfim, nesse ponto aqui, até agora nós estamos de acordo com tudo. Que, aliás, vê a concupiscência, né, no caso da Igreja Católica Romana, como o pecado original. A Igreja Romana herdou a monogamia da Roma pagã, que por sua vez herdou da Grécia decadente. Eu já falei sobre isso aqui no canal, repito. A monogamia é um costume inviável em qualquer cultura. Os pagãos, que não tinham nenhuma reserva contra a luxúria e praticavam abertamente a prostituição, ao mesmo tempo, legalmente praticavam a monogamia. Nações cristãs que veem o sexo como depravação, ou ao menos como algo não saudável, até que sofra severas restrições, fingem praticar a monogamia, mas sorrateiramente existe a prostituição, o concubinato, e eu coloquei aí, né, relações estáveis e espúrias, e a imoralidade sexual. Então vejam, esse é um ponto no qual aqui existe uma divergência entre isso que eu chamo de amor expansivo e a poligamia. Veja, porque aqui o autor desse livro que é citado, ele defende a poligamia como uma espécie de equilibrar a questão sexual para muitos homens, né? Porque o cara, ele tem todo o direito de pensar o seguinte, olha, uma vez que para mim uma relação sexual só é lícita se for feita dentro de um casamento, uma vez que eu tenho um desejo sexual acima da média, por exemplo, eu gostaria de poder então saciar esse desejo sexual de uma forma que para mim seria lícita, ou seja, dentro de um casamento. Acontece que, por conta dessa nossa cultura que impõe a monogamia, né, que realmente diz, não, você só pode ter uma única mulher, não interessa quão rico o cara seja, quão próspero ele seja, não interessa, você só pode ter, legalmente falando, uma única mulher. Por conta disso, esse cara então é obrigado a aderir à monogamia. E aí, não raro, o que esse cara faz? Acaba migrando para o campo do adultério, para o campo da prostituição, enfim, porque existe essa imposição. Agora, a grande questão é, eu não acho que o meu ponto central aqui seja só a questão sexual. Por isso que eu tenho dito nesse canal desde sempre, o amor expansivo, ele é um amálgama, né? Na verdade, ele é uma síntese de uma tese que é a poligamia clássica, que envolve sim essa questão instintual, essa questão sexual, essa questão inclusive que envolve a possibilidade de que um homem ame mais uma esposa do que outro, que para mim é errado, né? Então é uma síntese entre a poligamia e a monogamia cristã, que foi o que vigorou nos últimos séculos. Ao contrário de alguns caras que veem na monogamia algo errado desde sempre, eu vejo na monogamia cristã uma elevação do paradigma cristão de amor. Então, para mim, foi fundamental a monogamia dentro do paradigma cristão. Agora, da forma como a monogamia ela existe hoje e é imposta na nossa cultura, é uma aberração do ponto de vista teológico, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista sociológico, mas enfim, o cara não pode fazer nada. O cara pode ter o dinheiro que for, na nossa cultura, ele é obrigado a ser monogâmico. E aí as consequências disso quais são? A gente já sabe. Agora, o que é o mais interessante? É que se esse mesmo cara pegar duas mulheres que sejam, 3, ou 5, ou 10, e colocar dentro da casa dele e fazer uma orgia com elas sem ter compromisso nenhum, todas são ali amantes ou sei lá, no máximo, mulheres que ele contratou pra isso, espécie de, sei lá, uma relação espúria qualquer. Se esse cara fizer isso, aí não, então tá tudo tranquilo, é normal, a nossa cultura vai, né, a cultura progressista vai aplaudir, olha, pessoas livres, não tem essa questão do apego, do amor uma com a outra, amor livre, aí o UOL, né, aquela desgraça lá daquele blog da Universa vai lá fazer matéria, olha, ninguém é de ninguém, pessoas que têm relacionamentos abertos, amor livre, troca de casais, tudo isso é permitido, swing que seja, relacionamento aberto, tudo isso é lícito, tudo isso é louvável, é um sinal de apoderamento, de libertação da nossa cultura, dessas amarras religiosas do cristianismo. Agora, se o cara fala, não, então tudo bem, eu quero ter mais de uma esposa, aí não pode, aí o Supremo diz que não pode, aí a nossa cultura é monogâmica, ou seja, é uma hipocrisia, me desculpa, uma hipocrisia nojenta, uma hipocrisia
aberrativa, uma hipocrisia abjeta que é tolerada. Por quê? Porque o objetivo, meus amigos, é como eu tenho dito desde o início que eu comecei a tratar desse assunto aqui nesse canal. O objetivo é destruir família, é destruir qualquer possibilidade de vínculos ali realmente verdadeiros, de vínculos mais profundos. E por mais que os fãs da monogamia, né, os monogaminions, não gostem disso, uma família polígama também é uma família onde existem vínculos familiares, onde existe, pelo contrário, uma ordem, né, que no caso bíblico é patriarcal. Então é isso que esse pessoal não quer. Agora, putaria, bagaceira, isso aí pode acontecer mesmo. Você pode ter 10 mulheres, você pode ter 10 amantes, né, como já me recomendaram muitas vezes, né? Ah, Duarte, por que você não tem amante ao invés de ficar com essa história de amor expansivo? Porque, cara, não é isso que eu quero. Como eu falei, eu não quero nem a poligamia, porque eu não acho certo um homem amar mulheres por uma questão puramente sexual, e aí ele pode criar uma distinção entre elas, que isso é a poligamia. Como também não concordo com essa monogamia impositiva, bizarra, principalmente porque ela não é nem a monogamia, mas dentro do paradigma cristão, cara, que era um paradigma ali de submissão da mulher ao marido, de obediência, o marido amando a esposa como Cristo amou a igreja. Hoje não, hoje a monogamia ela serve exclusivamente a questões igualitárias, desse paradigma feminista delirante, só que as pessoas não se atentam para isso, né? Então eu realmente defendo o amor expansivo, que é uma síntese. Você pode amar mais de uma mulher, mas de uma forma única. E não vai ser só por uma questão sexual. De qualquer forma, essa hipocrisia é muito visível para qualquer pessoa de bom senso, né? Você não pode ter mais de uma mulher, tem que ser só uma. Mas se você quiser ter amante, se você quiser ir para prostíbulo, se você quiser no carnaval trair tua mulher te trair, tudo isso está valendo, né? Então, enfim, é a hipocrisia de uma civilização, de uma sociedade que de fato está a caminho do colapso, porque é uma sociedade decadente, tá? É uma sociedade realmente que caminha aí para os seus estertores. E aí então, finalizando aqui a introdução, né? O James Stiver coloca: Campbell afirma que se a poligamia não puder ser oportunizada ao homem, isso o cara falando lá no século XIX, né? Ele se tornará um ser depravado e decadente. Ele também previu o espectro do aborto e a destruição da família nos Estados Unidos se a poligamia não fosse legalizada. Seu alerta foi desprezado. E um século depois, nós tivemos a revolução sexual e a legalização do aborto. Então, senhores, olha só, o cara já tinha feito essas previsões e eu concordo plenamente com ele. Porque a monogamia, à medida que a gente foi evoluindo, ela, ali na transição do século XIX para o século XX, diz que eu e várias pessoas, né, vários autores, chamam de pós-modernidade, os valores foram sendo completamente trocados, cara, completamente invertidos. E a monogamia cristã que tinha imperado então nos últimos séculos foi sendo substituída por uma monogamia que se prestaria exclusivamente ao quê? A dominação do macho, a diminuição da masculinidade, a sujeição do homem a um paradigma onde ele agora vai ser tratado como um ser igual à mulher e a mulher vai ser tratada como um ser igual ao homem. Então tudo isso, esse desvirtuamento, foi conduzindo a um cenário em que hoje a gente tem tudo isso que a gente tem visto, né? Essa questão toda aí desses valores que o progressismo tem defendido, toda essa confusão que a gente tem visto, desestruturações das famílias, essa promiscuidade coletivizada, a questão da revolução sexual da mulher, na liberação sexual da mulher, a questão do aborto. Então tudo isso tem sim uma ligação, a meu ver, com esse paradigma impositivo da monogamia, como vai ficar claro ao longo da leitura do livro que nós fomos fazendo aqui. Então hoje eu pretendia ler com os senhores a introdução e o primeiro capítulo, mas acabei que vou deixar para ler o primeiro capítulo num vídeo posterior, e que é o primeiro capítulo, aborda então a questão da poligamia, um costume bíblico. Mas então para esse vídeo aqui também não ficar muito longo, eu vou abordar essa questão num próximo vídeo. Não é um capítulo muito longo, como eu falei, o livro não é muito longo, por isso que eu acho que aí de 8 a 10 vídeos nós conseguimos ler esse livro todo. Então nós vamos parar por aqui, né? A introdução é quase que um capítulo também, e num próximo vídeo, né, a gente volta então para ler esse primeiro capítulo. Como eu falei, não vamos ficar me preocupando aqui muito com a questão de tamanho do vídeo, porque o meu objetivo aqui é trazer o máximo de conteúdo possível a respeito desse assunto em português, porque é fundamental que esses poucos homens que têm despertado e compreendido mais ou menos o que eu tenho trazido aqui, é importante que eles tenham acesso então ao material de qualidade. Então não vou estar muito preocupado com a questão do tempo aqui, mas claro, vou encerrar com a nossa frase clássica, que é o lema aqui do nosso canal, né? Lembrando-se sempre de uma coisa: o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que Deus nos abençoe.